Beleza, beleza? Voltamos então com a nossa última aula aqui da parte de probabilidade. Pessoal, para vocês que vão fazer o auditor fiscal da Receita, pode até ser que eu queime a minha língua, né? Daqui a uns meses, quando a gente for analisar a prova, mas acho que é impossível de não ter probabilidade na sua prova. Tanto que a gente está resolvendo aqui, vocês estão vendo que é um assunto que talvez das últimas provas tenha sido o que mais apareceu, é o que a gente tem o maior número de questões. Então, ó, a gente só está pegando aqui, como eu já chamei a atenção de vocês, o filé. Tentando trabalhar com as últimas provas, e essas últimas provas dão para vocês um importante panorama do que aconteceu. A gente já trabalhou com módulo de raciocínio lógico, parte de estruturas lógicas, negação, lógica de argumentação, análise combinatória, probabilidade. Vocês estão vendo que tem muitas questões. Vão chegar em alguns pontos que a gente vai ter pouquinhas questões recentes. Então, são aqueles módulos que talvez na hora do desespero sejam aqueles que talvez você tenha que deixar um pouquinho de lado, beleza? O que tem aparecido muito, a tendência é que continue aparecendo. Então, é onde você tem que apostar suas fichas, beleza? Probabilidade é um desses assuntos que vocês têm que dar uma olhada, fazer, refazer, pegar o jeito. Apesar de ser um universo muito vasto e muito amplo de questões, tem algumas que são receita de bolo, é pegar, guardar o esqueminha para não passar aperto, beleza? Vem comigo, vamos ver o que apareceu na última prova da Receita, para vocês verem se o nível está fácil, complicado. Foi a provinha de 2012, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte, ó, em uma cidade de colonização alemã, a probabilidade de uma pessoa falar alemão é de 60%. Selecionando-se ao acaso 4 pessoas dessa cidade, a probabilidade de exatamente 3 delas não falarem alemão em valores percentuais igual a, e aí vem as alternativas. O grande detalhe é que essa questão que está aqui na prova original, vocês vão ver que ela foi anulada. Foi anulada por conta desse termo aqui, ó, o exatamente, beleza? Não apareceu esse termo lá no enunciado e aí a gente conseguiu a anulação dela, porque isso acaba que faz diferença. A ideia aqui, acho que não é das mais complicadas não, ó. Ele coloca pra gente que a probabilidade do cara falar alemão é de 60%. Então presta atenção. Se a probabilidade de eu selecionar uma pessoa e essa pessoa falar alemão é de 60%, significa então que a probabilidade dela não falar alemão vai ter que ser de quantos por cento, gente? Vai ter que ser de 40%. Isso aqui era decisivo, beleza? Primeira ideia é entender que são eventos complementares. Falar alemão é 60%, a chance de não falar alemão, então, seria de 40%. E aí, eu vou selecionar quantas pessoas? Eu vou selecionar 4 pessoas e quero que 3 delas não falem alemão. Então, eu vou imaginar o seguinte, olha, eu quero saber qual que é a probabilidade de eu selecionar uma pessoa, essa pessoa não falar alemão. Eu quero imaginar que eu vou selecionar a segunda pessoa e essa segunda pessoa também não vai falar alemão. Vou selecionar a terceira pessoa, essa terceira pessoa não vai falar alemão. E aí a quarta pessoa deveria falar alemão, beleza? Concorda comigo que essa é uma possibilidade que eu tenho? Eu tenho que selecionar 4 pessoas. Eu tenho que selecionar de forma que exatamente 3 delas não falem alemão. Então essa é uma possibilidade. Peguei uma primeira pessoa, olhei para essa pessoa e descobri que ela não fala alemão. Peguei uma outra pessoa, vi que ela também não fala. Peguei a terceira pessoa e vi que ela não fala. A quarta pessoa deveria falar. Vamos calcular a probabilidade disso acontecer? Seria isso aqui, ó. Chance da pessoa não falar alemão seria 0,4. Chance da outra pessoa não falar alemão, 0,4. Por que 0,4, Bruno? Porque é o 40%, pessoal. 40% é a mesma coisa que 0,4. 60% é a mesma coisa que 0,6. Vai para a terceira pessoa, a chance dessa terceira pessoa não falar alemão é 0,4. E a chance dela falar alemão seria 0,6. Bom, multiplique isso tudo para mim e vamos ver o que acontece. Se vocês fossem multiplicar, vocês iam ter que encontrar para mim 0,4 ao cubo vezes 0,6. Isso aqui ia dar esse monstrinho aqui, ó. 0,0384. 0,0384. E sabe qual que é o desespero? Esse cara está aqui, ó, na letra D. Te tentando para você marcar essa letra D correndo e achar que você ganhou mais um pontinho na sua prova de fiscal da Receita. Vai com calma, cara. Vai com calma, porque teve um detalhezinho aqui que eu não sei se você percebeu. Aliás, eu tenho certeza que você percebeu, beleza? Posso manter minhas esperanças que você percebeu que eu posso selecionar essas 4 pessoas, mas que não foi em momento algum estabelecida a ordem. Concorda comigo? Posso manter minhas esperanças que você ficou esperto para isso?
E, professor, vacilei. Então relaxa, cara, isso acontece mesmo, a gente tem que pegar o jeito para a prova. Se já ficou atento, maravilha, arrebentou, porque é esse detalhezinho que às vezes a galera vacila. Não foi estabelecida a ordem, gente. Eu tenho que pegar 3 pessoas que não falem alemão, mas eu não falei que eu tenho que pegar essas 3 pessoas que não falem alemão nessa ordem, que tem que ser os 3 primeiros não falando e o último falando. Eu posso selecionar 4 pessoas, pegar a primeira, essa pessoa não falar alemão, a segunda pessoa falar e as 2 últimas não falarem. Posso pegar a primeira, ela não falar, a segunda não falar, a terceira pessoa falar alemão e a quarta não. E pode acontecer ainda de eu selecionar uma pessoa, ela não falar alemão, a outra não falar, a terceira falar e a última não falar. Então são essas possibilidades que a gente vai ter que analisar. É o que a gente sempre pede para vocês tomarem cuidado em probabilidade, cuidado com a ordem dos elementos, beleza? Aqui nesse caso, como existem situações diferentes, o não falar e o falar, a gente ia ter que abrir essas possibilidades. Então aqui, a partir de agora eu vou deixar indicado o seguinte, o não falar para mim é o N, não falar é o N, não falar é o N e falar é o F. Então aqui, vocês teriam que analisar para mim ainda essa possibilidade daqui, ó, que é da pessoa não falar, de eu pegar uma segunda pessoa e ela falar, a terceira e a quarta não falarem. Existiria a possibilidade ainda da primeira pessoa não falar, da segunda pessoa não falar, da terceira falar alemão e da quarta pessoa não falar. E existiria ainda a possibilidade da primeira não falar, da segunda não falar, da terceira não falar. Isso aqui, da terceira também não falar. Ah não, desculpa, é aqui que eu tenho que colocar uma. Imagino que é a primeira que fala, né? Isso. Da primeira pessoa falar alemão, dela não falar e não falar. Ó, posso só trazer essa que está aqui para frente e aqui para trás para a gente se entender? Então, essa que eu estou colocando aqui, ó, foi a que a gente viu lá na frente, beleza? Essa que está aqui, eu estou só repetindo o que a gente fez aqui, ó. Então, a probabilidade dela de acontecer isso daqui era de 0,0384. Só que aí o que eu já combinei com vocês é o seguinte, a gente não precisa ficar montando tudo isso que está aqui, ó. A gente vai poder simplesmente pegar e repetir esses valores, ó. Eu tenho 4 chances diferentes, essa que é a sacada. Eu tenho 4 chances diferentes de ter 3 pessoas não falando e uma pessoa falando. Existem 4 maneiras diferentes, e as 4 maneiras diferentes estão listadas aqui para vocês, ó. 1, 2, 3 e 4. Só que cada uma dessas formas tem probabilidade de quanto? Tem probabilidade de 0,0384. O 4, se eu for multiplicar por 0,0384, pessoal, vai dar 0,1536. E aí o 0,1536 é a mesma coisa que 15,36%. E aí, o 15,36%, o gabarito correto está indicado para vocês lá na letra C. Deixa eu só tirar aqui rapidinho o negócio, porque esse gabarito da letra D, tinha comentado só que isso aqui não ia dar certo. Aqui não vai ter jeito, deixa quieto. Ó, eu tinha comentado com vocês aqui dessa possibilidade da letra D, mas eu comentei que a letra D seria um gabarito para quem fizesse a resposta errada, beleza? O gabarito correto é esse daqui, ó. É a letra C, beleza? Esqueçam a letra A, B, D e E. Gabarito correto é a letra C. Tranquilo? De novo, essa questão que está aqui, como vocês, né, para a galera que vai fazer o concurso da Receita, a gente tem a parte de estatística, daria para vocês trabalharem com isso aqui, com aqueles casos de distribuição de probabilidades. A gente tem formulinha específica para esse tipo de distribuição de probabilidade que foi apresentado aqui, beleza? Se você está me assistindo e às vezes não vai fazer um concurso de auditor, às vezes não vai fazer um concurso que tem estatística, aí a gente consegue sair usando a análise combinatória, trabalhando aqui com as permutações, beleza? Então tá feita, gabarito para essa letra C, questãozinha do último fiscal da Receita. Vamos ver qual que é a próxima? Vem comigo. Questãozinha número 13, que foi prova aí para o cargo de analista tributário da Receita, que é outro concurso importantíssimo, que é o foco de muitos alunos aqui também, né, que acompanham a gente, não eu vou passar. O enunciado da questão vem dizendo o seguinte, ó, o Ministério da Fazenda pretende selecionar ao acaso 3 analistas para executar um trabalho na área de tributos.
esses 3 analistas serão selecionados de um grupo composto por 6 homens e 4 mulheres. Ele está querendo saber qual que é a probabilidade dos 3 analistas serem do mesmo sexo. Probabilidade dos 3 analistas serem do mesmo sexo. Então, lá vamos nós. Vem comigo, me ajuda daí que eu estou te ouvindo daqui, hein? Fala para mim, uma possibilidade que a gente pode colocar aqui, ó. Uma primeira possibilidade seria da gente selecionar 3 o quê? 3 homens, por exemplo. Concorda? Poderia selecionar aqui, ó, 3 homens. Ou uma segunda possibilidade, já que essas pessoas têm que ser do mesmo sexo. Uma segunda possibilidade é que essas 3 pessoas fossem 3 o quê? 3 mulheres. Beleza? Para que as pessoas sejam do mesmo sexo, não tem outro jeito, pessoal. Ou são 3 homens, ou são 3 mulheres. E aí, a gente vai tentar imaginar aqui então, ó. Eu tenho 6 homens e 4 mulheres. 6 homens e 4 mulheres. Qual que é a primeira possibilidade? Aliás, o que ele está querendo aqui na primeira possibilidade? Ele está querendo que eu selecione um homem. Qual que é a chance que eu tenho de, nesse grupo de 10 pessoas, pessoal, começar de cara selecionando um homem? Concorda comigo que são 6 chances, ó, são 6 homens, no universo de quantas pessoas? No universo de 10. Então, a probabilidade de eu selecionar um homem é de 6 décimos. Beleza? Foi-se embora mais um homem. Vai para o segundo. Na hora que eu for calcular a probabilidade do segundo, eu passaria a ter quantos homens? Eu passaria a ter 5 homens no universo de quantos? No universo de 9. 5 homens no universo de 9. Como aqui não tem como haver reposição, retira esse homem, e aí a gente vai aqui para o nosso terceiro cálculo, que é a probabilidade do terceiro ser homem. A chance da terceira pessoa selecionada ser homem é de 4, eu tenho 4 homens no universo de 8. Pega e multiplica. Aqui, repara que não tem por que vocês imaginarem troca de posição. Homem, 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 de qualquer jeito, se eu trocar de posição, eu continuo enxergando o quê? Homem, homem, homem. Então, a gente não tem que fazer aquelas permutações. Agora, se fossem homem, mulher e homem, aí você teria que fazer para mim homem, mulher e homem, mulher, homem e homem, homem, homem e mulher, beleza? Aqui, como é tudo do mesmo sexo, de qualquer forma a gente vai sempre imaginar saindo 3 homens nesse caso. Então daqui para frente é só simplificar. Simplifica para mim o 6 e o 10, por exemplo, né? 6 por 2 vai dar 3, 10 por 2 vai dar 5. Depois, você pode simplificar quem também, ó? Pode simplificar esse 5 com esse 5, 5 por 5 vai dar 1, 5 por 5 vai dar 1. Tem ainda a possibilidade de simplificar aqui, ó, o 4 e o 8 vai dar 1 e vai dar 2. Resumindo, do jeito que a gente fez aqui, sobrou pra gente o que, ó? Sobrou... Ah, ainda tem mais uma simplificação que dá pra fazer aqui, ó. Que é a do 3 com 9. 3 por 3 vai dar 1, 9 por 3 vai dar 3. Então aqui, a gente vai chegar num total de 1/6. Pronto. Essa aqui daqui é a probabilidade de eu selecionar 3 pessoas do mesmo sexo, essas 3 pessoas serem o quê? Serem homens. Probabilidade de 1/6, beleza? Só que ele não falou que ele quer a probabilidade de saírem 3 homens, ele quer 3 pessoas que sejam do mesmo sexo. Então a gente poderia ter também 3 mulheres. Então aqui, se nós estivermos trabalhando com as mulheres, a gente passaria a ter isso aqui, ó. Continua, e aí recomeça, né, ó. Continua a ideia de que vão ser 6 homens e 4 mulheres. Aí eu quero saber qual que é a chance da primeira pessoa ser mulher. A chance da primeira pessoa ser mulher, eu teria quantos? Teriam 4, num total de 10. Tá aqui, ó, chance da primeira pessoa ser mulher. Qual que é a chance da segunda pessoa ser mulher? Eu passaria a ter 3, num total de quantos? Num total de 9. 3 mulheres, num total de 9 pessoas. E a chance da outra ser mulher seria de 2, num total de 8. Eu teria 2 mulheres no universo de 8. Pega e multiplica isso tudo aqui para mim, ó. Simplifica. O 2 com o 8 vai dar 1 e 4. O 4 com o próprio 4, 4 por 4 vai dar 1, 4 por 4 vai dar 1. Quem mais? O 3 e o 9.
O 3 por 3 vai dar 1, 9 por 3 vai dar 3. Então, do jeito que eu simplifiquei aqui, minha simplificação me levou para uma probabilidade que seria de 1/30, ok? Probabilidade de 1/30 seria a probabilidade, então, que eu teria de, nessa história que está aqui, retirar o quê? Retirar 3 mulheres. São 3 pessoas do mesmo sexo, só que nesse caso aqui, 3 mulheres. Como a gente já falou, tem que ser, ou podem ser, 3 homens, ou então 3 mulheres. Então, para a gente fechar a questão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essas duas possibilidades, beleza? Então, você vai deixar indicado para mim aqui, ó, que eu vou ter como resposta 1/6 mais 1/30. 1/6 mais 1/30, tira o MMC para mim, que vai ser o 30. Pega o 30, divide por 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Pega o 30 e divide por 30. 30, se eu for dividir por 30, vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a gente vai chegar num total que vai ser de 5 mais 1, que vai dar 6. 6 sobre 30. E aí, o 6, se a gente for dividir por 30, dá para simplificar aqui pelo próprio 6. 6 por 6 vai dar 1. 30 dividido por 6 vai dar 5. 1 dividido por 5 é 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. Os nossos 20% estavam indicados lá na letra D de dado, pessoal. Letra D de dado está aqui. E essa foi a questãozinha que apareceu, então, na última prova de analista tributário da Receita. Beleza? Bom, combinado, desde o nosso início do curso, é que a gente tente trabalhar as questões mais recentes, as questões de meados de 2012 para cá. Então, nesse módulo, as questões que a gente tinha que trabalhar eram até essa, beleza? Era até o número 13. Então, nos últimos 3 anos, ou 2 anos e meio, vamos colocar assim, que foi de 2000, né, metade de 2012 para cá, 2013, e o que a gente teve até agora em 2014, nós tivemos dessas provas elaboradas pela ESAF, 13 questõezinhas envolvendo probabilidade. 2 dessas, tudo bem, foram questões que eu falei que caíram em prova de estatística, beleza? Mas, de qualquer forma, está naquela média de número alto de questões. 11 questões para praticamente 11, 12 provas, é como se a cada prova a gente tivesse a certeza de ter uma questãozinha de probabilidade. Então, para vocês, como eu já falei, módulo importantíssimo, beleza? Vamos fazer mais uma aqui, que é a questão número 14, aí ela já extrapolou o que a gente precisava. Questãozinha número 14, aqui agora então vocês vão ver que é uma questãozinha mais antiga, provinha de abril aí de 2010. Foi uma prova que caiu para o cargo de analista técnico da SUSEP, beleza? Veio falando o seguinte: um estudo indica que nas comunidades que vivem em clima muito frio e com uma dieta de baixa ingestão de gordura animal, a probabilidade, vamos ficar atento a isso aqui, ó, a probabilidade de os casais terem filhos do sexo masculino é igual a 1/4. Aí ele pergunta, desse modo, a probabilidade de um casal ter 2 meninos e 3 meninas. Probabilidade de um casal ter 2 meninos e 3 meninas, beleza? Então vem comigo, ó. A ideia aqui é o seguinte, primeira informação, a probabilidade de ter uma criança do sexo masculino, de acordo com o de acordo com o texto, é de 1/4, beleza? E aí, consequentemente, a gente vai poder inferir que a probabilidade desse casal ter uma criança do sexo feminino, a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino vai ser de 3/4, beleza? Se eu tenho uma chance em 4 de ter uma criança do sexo masculino, eu vou ter 3 chances em 4 de ter uma criança do sexo feminino. Beleza. Aí o que a questão pede? A questão pede para a gente descobrir qual que é a chance, qual que é a probabilidade do casal ter 2 meninos e 3 meninas. Só para a gente se entender, meninos eu vou indicar com a letra H, beleza? De homens. E meninas eu vou indicar com a letra M de mulher. O que o cara está querendo é isso aqui, ó. A probabilidade do casal ter 2 homens e 3 mulheres. Me ajuda daí? Vamos lá. Probabilidade de ter um homem, probabilidade de ter um filho do sexo masculino. O texto disse pra gente que era de 1/4.
Só lembrando, né, pessoal, que se eles não mencionarem, de forma geral, a chance de nascer um menino é de 1,5 e de nascer uma menina é de 1,5, beleza? Aqui, como ele viu, né, que dada essa dieta de baixa ingestão de gordura animal, eles viram que a probabilidade era um pouquinho diferente, de ter pessoas do sexo masculino era de 1/4 e de ter pessoas do sexo feminino acaba que seriam de 3/4. Então a gente está usando aqui o que foi informado no enunciado, que a probabilidade de nascer um outro homenzinho seria de 1/4. Aí vem para o cálculo das meninas. Na hora de fazer o cálculo da primeira menina, a probabilidade de nascer uma menina seria de 3/4. A chance de depois nascer uma outra menina seria de 3/4. E a chance de nascer uma outra menina seria de 3/4, ok? O que a gente vai fazer com todos esses números? A gente vai pegar e vai multiplicar. Aqui não dá para simplificar nada, beleza? Vocês vão ter que deixar indicado para mim que a resposta é ser 27 sobre esse 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? Resumindo, o 4 elevado a 5 ia dar 1024. Então você faz esse cálculo e chega nisso aqui, ó, em 27 sobre 1024. Bateu o olho nas alternativas? Poxa, professor, não tem essa alternativa aí. Onde foi que eu errei, né? O que eu estou fazendo de errado aqui? Você não está fazendo nada de errado, beleza? O negócio é que, por enquanto, a gente não errou. A gente ainda tem possibilidade de errar, mas por enquanto a gente não errou nada, não. O negócio é que, por enquanto, o nosso raciocínio está incompleto. Aí sim, errado não está, mas está incompleto. E a sua prova não vai admitir o meio certo, né? Você vai ter que fazer o negócio todo certinho. Então aqui, o que está faltando a gente analisar, pessoal? Está faltando vocês trabalharem com aquela ideia de que, olha, o casal quer ter 2 meninos e 3 meninas. Só que em momento algum falou que esse casal quer ter 2 meninos e 3 meninas nessa ordem. Não foi dito que os nascimentos têm que obedecer essa ordem. Olha, o casal quer ter 2 meninos e 3 meninas, mas eles querem ter nessa ordem. Eles querem que o primeiro filho seja um menino, que o segundo filho seja um menino, que a terceira seja uma menina, que a quarta seja uma menina e que a quinta seja uma menina. Se a questão tivesse pedido isso e citado que a ordem dos nascimentos deveria ser essa, a resposta seria 27 sobre 1024. Só que não foi o que aconteceu. Então, mais uma vez, vocês estão vendo como está recorrente isso em provas de ESAF? Mais uma vez, vocês vão ter que trabalhar com a ideia da permutação. Trocar de posição. A gente não tem que obedecer essa ordem. Eu poderia ter isso aqui também, ó. O casal pode ter um menino, uma menina, uma menina, um menino e uma menina. Então, de novo, letra H para representar os meninos. Ó, eu tenho 2 meninos. Letra M para representar as meninas. Eu tenho 3 meninas, que é o que a questão pediu, ó. Eu quero ter 2 meninos e 3 meninas, beleza? Então aqui, o que a gente vai ter que fazer? Ou você vai na marra, o que nesse caso aqui eu acho meio perigoso, você querer brincar de ficar trocando isso aqui de posição por conta própria, ou você pode se lembrar da análise combinatória e se lembrar de um caso que dentro da análise combinatória é importante aqui para essa parte, que é o que a gente chama de permutação com repetição. Aqui você deveria fazer para mim a troca de posição desses elementos, ok? Só que é uma troca que vai existir repetição. Existe a repetição dos sexos. Eu vou ter 2 crianças do mesmo sexo, 2 crianças do sexo masculino, e vou ter 3 crianças do sexo feminino. Então aqui, como que a gente poderia fazer para descobrir o número de maneiras de trocar essas iniciais aqui de posição? A gente iria fazer então uma permutação com repetição de 5 elementos, dos quais um vai repetir 2 vezes, e outro vai repetir 3 vezes. Os 2 aqui seriam os 2 meninos e o 3 aqui seriam as 3 meninas. Como que a gente faz o cálculo de uma permutação com repetição? A permutação simples, a gente sabe que o cálculo dela seria simplesmente 5 fatorial. A permutação com repetição é o 5 fatorial, só que dividido por 2 fatorial, multiplicado por 3 fatorial. Perceberam aqui? Esse 2 e esse 3 vêm para baixo, sendo multiplicados e seguidos de fatorial. O cálculo disso aqui, então, ia nos levar para isso, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial que a gente vai manter. Então, aqui, a gente consegue simplificar quem? O 3 fatorial com o 3 fatorial. 2 vezes 1 com o 4 vai dar 2 e vai dar 1. E aí vai ficar para mim 5 vezes 2, que vai ter que ser igual a 10.
Vê se você consegue entender o que eu estou querendo dizer com esse 10. Esse 10 que está aqui, ele indica para mim o número de maneiras diferentes do casal ter 2 meninos e 3 meninas. Então, por isso que eu falei que eu acho meio perigoso. Se você fosse fazer na mão, você ia ter que encontrar essas 10 sequências diferentes. Ó, uma sequência a gente colocou aqui, que é imaginando primeiro os 2 meninos e depois as 3 meninas. A gente teria mais 9 possibilidades diferentes, beleza? E aí essas 9 possibilidades é que fazendo na mão, às vezes a gente corre um pouquinho o risco de perder alguma, beleza? Então aqui a permutação ou a análise combinatória acaba que ajuda a gente um pouquinho, auxilia um pouquinho no cálculo dessa permutação. E aí o que a gente vai ter que fazer? Lembra que eu falei? Independente de qual seja a ordem, claro, né? Desde que a gente tenha feito esse cálculo aqui de forma correta, a gente vai ver que mesmo que eu troque a posição, que eu coloque isso aqui, por exemplo, a gente vai ver que mesmo trocando de posição, a gente vai continuar tendo uma probabilidade de quanto? De 27 sobre 1024. Então a resposta para a questão ia ser isso daqui, ó. Ia ser 10, a resposta certa então, ia ser 10 vezes essa probabilidade daqui, ó, de 27 sobre 1024. Aqui a gente vai conseguir simplificar. 10 por 2 vai dar 5. 1024 por 2 vai dar 512. E aí a gente vai chegar nisso daqui, ó. 5 vezes 27, que vai dar 135 sobre 512. 135 sobre 512, o gabarito estava indicado para vocês lá na letra D de dado, beleza? Questãozinha número 14. Gabarito para ela, letra D de dado. Beleza? Maravilha, está entregue aqui então o nosso módulo 5. Eu espero que ele seja muito útil para vocês nessa prova, beleza? Mandem ver, façam, refaçam, as orientações já foram dadas, as últimas questões foram feitas, agora vocês estão aí e é a responsabilidade de vocês, tranquilo? A gente daqui a pouquinho volta com o módulo que vai tratar da parte de raciocínio sequencial, vai ser o nosso módulo 6. É um módulo bem curtinho, mas a gente dá conta dele daqui a pouquinho, beleza? Tudo de bom, não sai daí não, volta, me faz companhia aqui, daqui a pouquinho a gente continua. Valeu!